Voltamos com o nosso Tome Ciência de hoje. A gente está vendo a existência de uma vida fora da Terra e vamos saber também da vida dentro da Terra, porque tem vida dentro da Terra, se mexe. Bem, nós contamos para isso com a presença do Paulo Artacho, que é professor de Física Atmosférica lá na USP, e também temos aqui a possibilidade de conhecer a vida lá dentro, no núcleo da Terra, com o Humberto Cordani, professor de Geocronologia, também lá na USP. Nós acabamos o bloco anterior falando, realçando o professor Artacho da vida, nós temos vida. De certa maneira, em outra dimensão de velocidade de tempo, aquele núcleo fervente que a gente vê na lava vulcânica é um tipo de vida, não é? De certa maneira está se mexendo, está em constante movimento. O planeta é vivo. O planeta é vivo. E aí, quer dizer, essa coisa da vida no planeta, já houve época, a gente conhece muito pouco, a quantidade de vulcões foi tanta que extinguiu-se o que tinha na Terra, o negócio dos dinossauros, quer dizer, já tivemos um tempo. Como é que é a realidade nisso aí? O que é que tem de real e de lenda nessa história? De termos ficado envolvido pelos gases, morreu tudo? Bom, acho que lenda não houve. Tudo não, está verdade? Sendo, vamos dizer, descoberto, comprovado, enfim, interpretado, né? Porque existem muitas possibilidades com relação a isso. Você falou em tempo, não é? Quer dizer, o tempo já é outra dimensão, outra escala, não é? No começo você falou que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões né, de anos, e de fato esse é um tempo inimaginável. Nós não temos como poder pensar num tempo desse tipo, né? Nós trabalhamos com meses, com anos. O máximo que a gente chega é milênios, né? O tempo do Paulo é em milênios. E no caso a Terra é muito mais do que isso. E na Terra tem uma energia. Na verdade a Terra está perdendo calor desde os seus primórdios. Naquele tempo ela nasceu com os outros planetas do Sistema Solar e com a própria estrela, não é? O Sol, pela condensação da chamada nebulosa solar. E aí evoluiu, tem toda uma história que a geologia conhece muito bem, e ao mesmo tempo, na sua superfície, tem oceanos, e isso permite o aparecimento da vida, que também tem uma evolução. Começa dentro d'água, né? Exato, começa dentro d'água, aí continua dentro d'água um monte de coisas, né? E a vida então evolui. E as primeiras coisas que a gente pode imaginar que já são coisas ligadas com a vida, existem há 3.800 milhões de anos, que são coisas parecidas com bactérias de ouro, coisas desse tipo. E aí vem a evolução até hoje. Comparado com aqueles 4 bilhões, né? É realmente uma outra etapa. É que não há registro sobre a Terra, não há rochas, não há material com idades acima de, vamos dizer, 3,8, onde a gente possa fazer os estudos e dizer comprovadamente que as coisas calcula-se. Não, a gente infere. Infere, tá. Eu tirei aquele número de publicações, quer dizer, é adotado. No caso, os materiais mais antigos que podem ser reconhecidos e a sua idade pode ser medida sobre a Terra são cristais de zircão, um mineral muito resistente, que foram datados com 4 bilhões e quase 300 milhões de anos. Já chega perto. Só faltam 200 milhões. 200 milhões é uma bobagem perto dessa história toda. Mas faz sentido dessa mudança constante, né, que exista uma certa diminuição, ou é só impressão nossa devido à velocidade do desastre em cima da Terra? É impressão, porque ela está, de fato, perdendo calor, está resfriando, e uma hora qualquer vai ficar um planeta meio morto como Marte. Tá, mas aí tem a ver com aquele núcleo que existe dentro da Terra. Nós já estamos só piorando a coisa, mas normalmente ela vai esfriando, não é isso? Na verdade, o que se mexe dentro da Terra, mais do que o núcleo tem a parte externa do núcleo que é fluido, mas é o manto que tem certas correntes que mexem as coisas de lá para lá e que dão origem à tal tectônica de placas. Aquelas coisas dos choques das placas, né? Bem, mas aí eu pergunto também, essa mexida que é permanente,
pode vir a acarretar coisas brutais? É possível? Ué, nos limites entre as placas ocorrem coisas brutais, como não? Vulcões, terremotos. Até porque um terremoto é brutal, né? Porque um terremoto de magnitude 8, por exemplo, pode destruir uma cidade, pode fazer acontecer o que ocorreu no Japão, que o Japão estava querendo se defender das ondas marinhas com muros enormes de, sei lá, mais de 10 metros de altura e não conseguiu brecar os tsunamis que apareceram e acabaram com Fukushima. Olha o desastre de Fukushima, né? Aí é um desastre ambiental, na verdade, causado mais pela Terra do que pelo homem. Óbvio, é isso aí. Bem, mas parece, Paulo, que mesmo assim a gente ganha da Terra quando elemento físico não. A gente destrói mais que um tsunami. É muito curioso que a espécie humana, né, que é uma espécie entre as bilhões que habitam o nosso planeta, adquiriu uma capacidade de alterar o clima que é inédito na história. E a grande questão é o que nós vamos fazer como seres humanos com essa capacidade, né? Como é que nós vamos conseguir sair dessa dificuldade de um esgotamento de recursos naturais no planeta, de alteração no clima, alteração no padrão de chuva e assim por diante. Não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu estudei e foi bem interessante, uma que eu achei muito curiosa, que a camada de gelo da Groenlândia ficou mais acentuada em termos da formação de lagos e rios que descongelaram, potencializando o gelo em geral, e aí a superfície escura absorve o sol e o calor do sol totalmente diferente da branca do gelo que repele. Sem dúvida nenhuma. Então, a questão do aumento do nível do mar é uma das questões, particularmente para o Brasil, mais prementes, né? Então, o que você colocou no Nordeste brasileiro, o Nordeste brasileiro é extremamente vulnerável ao aumento do nível do mar. Em média, o nível do mar no nosso planeta já subiu cerca de 25 centímetros, né? Que pode parecer pouco, mas isso é uma média mundial. Em algumas regiões, como por exemplo no Recife, já se identificou aumento do nível do mar da ordem de 40 centímetros. Isso aumenta a erosão costeira, isso traz destruição para rodovias e casas que ficam muito próximo da região costeira, e isto não é particularmente só no Nordeste brasileiro. O Rio Grande do Sul, na região de Torres, também está havendo uma forte aceleração da erosão marinha. Isto causado pelo aumento do nível do mar, que é consequência do aumento da temperatura, porque o mar se dilata e com isso ele sobe de nível, e também pelo derretimento das geleiras continentais. E com esse fenômeno de dentro da Terra, Humberto, que de certa maneira é comum e inevitável. Você estava falando que nem Marte, quer dizer, talvez Marte tenha sido parecido com a gente e a gente pode virar parecido com Marte, é mais ou menos isso? Olha, estão dizendo que há evidências muito fortes de que Marte teve vida, e vida com um DNA muito parecido com bactérias da Terra e coisas desse tipo. Que cria novos problemas, não é? Será que a vida só tem que ser desse jeito? Será que, teve interações entre Marte e a Terra, sei lá quando, não é? Isso é novo, quer dizer, não que seja novo, essas evidências já existiam, mas agora está sendo, de certa forma, confirmado. Então, vida em Marte. Antes era uma coisa difícil, água em Marte, será que tem? Será que houve, não é? Mas isso... Será que eram verdinhos mesmo, com anteninhas? Agora, para a Terra ficar fria como Marte, leva muito tempo, leva outro tempo geológico, de modo que não tenha medo que isso vá ocorrer. Não são nossos descendentes próximos, né? Mas mesmo assim, nós pouco antes de entrarmos aqui no estúdio, você falava de mudança que eu me espantei, né? O Artacho dizia assim que lá na Sibéria
está fazendo um calor, né? Comentando, fez um calor de 40 graus. Para mim, sempre foi Sibéria o gelo, né? Então, tinha mais do gelo. Né? O inverno de 2018 foi o inverno mais quente dos últimos 200 anos na Escandinávia e na Sibéria, né? E isto preocupa não só pelo calor, que, por exemplo, obviamente também mata pessoas, porque essas cidades não estão adaptadas, né, para viver a 30, 40 graus, mas principalmente porque o calor na região ártica está derretendo parte do que a gente chama de permafrost, que é o solo que ficava congelado e que agora está emitindo particularmente metano e CO2 para a atmosfera em grandes quantidades, acelerando o já grave questão do efeito estufa. Então, isso tem implicações muito grandes, né? Então, nós podemos esperar aumento dessas ondas de calor que já estão ocorrendo. Então, isso está ocorrendo no mundo inteiro, não é só no hemisfério norte, quer dizer, o Brasil já teve ondas de calor muito forte também, e elas estão se intensificando, tanto em frequência quanto em intensidade. Eu queria dizer uma coisinha com relação a essas, vamos dizer, as variações muito grandes que são cíclicas na atmosfera da Terra e que na geologia tem evidências muito fortes de épocas na superfície muito quentes e de épocas na superfície muito frias, né? Por exemplo, a Terra Bola de Neve, não sei se você já ouviu falar, mas é que a Terra ficou inteiramente coberta de gelo, né, durante um número grande de anos, uma série de glaciações, isso por volta de uns 600 milhões de anos atrás. Não é? Isso aqui estava completamente gelado. E teve outras épocas, ao contrário, que a Terra estava extremamente quente. Por exemplo, no começo, ainda nos primórdios da evolução da Terra, evolução geológica da Terra, nós tínhamos um efeito estufa muito grande que poderia nos levar agora, 4,5 bilhões de anos depois, a ter uma superfície como a de Vênus, que tem 450 graus na superfície do planeta Vênus. Está quente Vênus. Né? E o que acontece? Acontece que, por sorte não, é que os cometas jogaram um monte de material na superfície da Terra que formou oceanos. E os oceanos, a interação entre a atmosfera e oceanos, fez com que o gás carbônico fosse para fundo dos oceanos sob forma de carbonatos. Está cheio de carbonatos no fundo do mar. E, por sorte, então, a superfície tem uma temperatura amena, não é? 20 graus, 30 graus, às vezes 40, às vezes 0, mas, enfim, dá para viver. Comparando com essa de Vênus, é mais do que amena, né? Ainda bem que tem carbonatos, não? E o curioso nisso é de que essa última nossa era geológica, né, que é o Holoceno, é caracterizada por uma estabilidade muito grande na temperatura ao longo dos últimos 700, 800 mil anos. E a nossa espécie apareceu somente há 200 mil anos nesta história dos 4,6 bilhões de anos, né? Então é um tempo muito, muito, muito curto. E nós demos sorte de ter um clima razoavelmente estável durante esse período que permitiu o desenvolvimento da agricultura e que permitiu a gente a construir essa sociedade que nós estamos hoje. Então isso é um sinal de que a gente precisa cuidar dessa sociedade, né, de uma maneira cuidadosa, para que a gente não desestabilize o clima do planeta e entramos numa outras épocas onde o clima pode ser muito menos favorável a gente do que foi ao longo de todo o Holoceno. Bem, eu vou fazer mais um intervalinho. Já já a gente volta com o nosso debate de hoje.